Então, vamos nós, guerreiros aqui do CD, sexta-feira CD, tributos federais, está mais perto do que longe, né? Hoje, como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai iniciar a nossa última matéria do semestre, né? Hoje a gente vai falar sobre PIS e COFINS, e aí, sobre o PIS e COFINS, existem dois regimes, né? O cumulativo e o não cumulativo. Eu vou iniciar pelo regime não cumulativo, tá? E aí depois a gente vai estudar o regime cumulativo. A gente vai ver que são poucas as diferenças, tá? Mas aí a gente vai ver a diferença entre um regime e o outro, tá? Esse material que eu estou compartilhando com vocês, eu ainda não disponibilizei, mas terminando a aula eu disponibilizo no AVA esse material, tá? Vou iniciar, qualquer dúvida vocês podem me interromper, podem utilizar a nova ferramentinha aí de levantar a mão. Eu não sei nem se é nova, eu nunca tinha visto. Eu vim ver essa semana esse levantar a mão aqui. É nova, a nova atualização. Pois é. Então, qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Vocês perguntam, não saiam da aula com dúvidas, porque aí eu vou falando, achando que está todo mundo entendendo tudo, né? Principalmente numa sexta-feira CD aí, não me deixem só. Qualquer dúvida, me interrompam e perguntem, tá? Tá aparecendo aí para vocês uma PowerPoint? Sim, sim. Então, então vamos nós. Beleza, Joaquim. Então vamos. Só não vou colocar no modo apresentação, porque aí sempre vai entrando alguém e eu tenho que ficar saindo, aí é ruim. Ó, já vou ter que sair, que já chegou alguém aí. Peraí, gente. Vai ficar assim, do jeito que tá, porque senão toda hora eu tenho que ficar saindo para poder voltar e aceitar as pessoas que estão entrando. Então, vamos lá. Hoje a gente inicia PIS e COFINS. PIS e COFINS são duas contribuições sociais, tá? Elas são, o PIS é uma contribuição ao Programa de Integração Social, né? Ela é uma siglazinha. Peraí, gente, só um segundo. Essa sigla aí, PIS, ela é uma sigla que significa Programa de Integração Social, e vocês podem vir ainda, além do PIS, o PASEP, que o PASEP, ele é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Tá? Então, elas são duas contribuições sociais, o PIS é o Programa de Integração Social e PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E a COFINS, ela é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né? A sigla COFINS significa contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Essas duas contribuições que muito embora tenha o nome de contribuição, mas não é uma contribuição, não é, né, como é que eu posso dizer, não é facultativo, né? Ela é imposta, assim como o imposto de renda, a contribuição social e os demais impostos, as empresas, elas são obrigadas, né, a recolher PIS e COFINS, né? Esse programa de integração social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. São chamadas de contribuições, né? Mas eles são impostos que devem ser recolhidos pelas empresas, pelas pessoas jurídicas,
E aí a gente vai ver os vencimentos, as pessoas que são obrigadas, né, as pessoas jurídicas que são obrigadas a recolher essas duas contribuições que acabam sendo impostos, né? Essas contribuições, elas são de competência da União, né, e elas encontram a sua fundamentação legal desde a Constituição Federal, né, a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 195, né? Essa é a fundamentação legal. Mas o PIS, ele foi criado pela Lei Complementar número 7 de 1970, né? Ela é uma contribuição bastante antiga, né? Foi criado por essa Lei Complementar número 7 de 1970 e está destinada, né, essa contribuição, esse programa de integração social, ele está destinada, essa contribuição, né, ela, que é a contribuição. Aí, gente. O povo tá chegando. O carro no estacionamento, que estão demorando para achar a vaga. Quando chegava atrasada lá na Unifor, era isso. Não achei vaga no estacionamento. Então, vamos lá. Essa contribuição, né, o PIS, está destinada ao financiamento do seguro-desemprego, tá? Para financiar aquele seguro-desemprego que as pessoas recebem quando são demitidas. Oh, Deus. Que recebem quando são demitidas. Oi, alguém falou? Então, repetindo, né? O PIS, a contribuição, Programa de Integração Social, ela está destinada ao financiamento do seguro-desemprego e do abono aos empregados, né? Com média de até 2 salários mínimos de remuneração mensal. Além disso, o PIS, ele financia programas de desenvolvimento econômico através do BNDES, né? A COFINS, ela foi instituída pela Lei Complementar número 70, de 1991, e destina-se a despesas com atividades fim das áreas de saúde, previdência e assistência social, tá? São essas duas contribuições, né? PIS e COFINS. PIS, Programa de Integração Social, a COFINS é Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Eles foram, né? Essas duas contribuições, elas são de competência da União, né? E encontram sua fundamentação legal na Constituição Federal, no artigo 195. O PIS foi criado pela Lei Complementar número 7, de 1970, e o PIS está destinado, a contribuição, né? Esse programa está destinado ao financiamento do seguro-desemprego e do abono aos empregados com média de até 2 salários mínimos de remuneração mensal. E, além disso, o PIS também financia programas de desenvolvimento econômico através do BNDES. E a COFINS foi instituída pela Lei nº 70, de 1991, e destina-se a despesas com as atividades fim das áreas da saúde, previdência e assistência social, tá? Eu relacionei aí, nesse slide que vocês estão vendo, a lei, né, a lei que instituiu o PIS e COFINS, as alterações, né, várias leis que alteraram essa lei complementar, que regula a matéria, né, sobre PIS e COFINS, tá? Então, eu relacionei aí, sempre estão tendo novas decretos, instruções normativas alterando, né, atualizando o PIS e COFINS. Peraí, gente.
a regra geral, né? Como eu falei para vocês, a gente vai estudar o PIS e COFINS sobre o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Hoje a gente vai iniciar, né, na nossa unidade 5, nós vamos falar sobre PIS e COFINS não cumulativo. Qual é a diferença, né? Quando é que se aplica o regime cumulativo e quando se aplica o regime não cumulativo? O regime não cumulativo, são para as empresas submetidas ao lucro real, tá? A não cumulatividade, ela são para as empresas submetidas ao lucro real. E ao regime da cumulatividade, são submetidas, o regime da não cumulatividade, são para as empresas que são submetidas ao lucro presumido, arbitrado e simples. Mas o que é isso? A não cumulatividade e a cumulatividade. Vocês sabem qual é a diferença quando a gente fala em regime cumulativo e regime não cumulativo? Alguém sabe? Já ouviu falar da diferença? Reginaldo, em relação à bitributação, é mais ou menos isso, Reginaldo, mais ou menos isso. Por quê? O que é cumulativo? Ele é cumulativo, né? Diz que é cumulativo o tributo que incide em duas ou mais etapas de circulação de mercadorias ou serviços, né? O tributo ele vai incidir em duas ou mais etapas da circulação de mercadorias ou serviços, sem a possibilidade de se amortizar nessa operação o valor do tributo incidido na operação anterior. Então, é mais ou menos isso que você falou, né? Em relação, não é que se chega a ser uma bitributação, mas não há, né? Não existe a possibilidade de se amortizar nessa operação o valor do tributo incidido na operação anterior. Então, ele vai ser cumulativo, o tributo que incide em duas ou mais etapas da circulação de mercadorias ou serviços, sem a possibilidade de se amortizar nessa operação o valor do tributo incidido na operação anterior. Enquanto que o regime da não cumulatividade, o que é que diz o regime da não cumulatividade? É que o tributo, ele é não cumulativo quando o montante do débito tributário gerado numa etapa da circulação da mercadoria pode ser abatido do montante devido na etapa seguinte. Então, que é o que a gente vai estudar agora, o regime da não cumulatividade. O montante do débito gerado, o montante do débito tributário gerado numa etapa da circulação da mercadoria pode ser abatido do montante devido na etapa seguinte. Então, trocando em miúdos, o que quer dizer isso? Por exemplo, PIS e COFINS no regime da não cumulatividade. A empresa, ela adquire mercadorias, não é, que estão sujeitas ao PIS e COFINS. Então, ela adquire mercadorias, e aí, na contabilização da aquisição dessas mercadorias, a empresa registra PIS e COFINS a recuperar. Se ela está sob o regime da não cumulatividade, é permitido que, ao adquirir essas mercadorias, sejam contabilizadas, esses impostos sejam contabilizados a recuperar. Então, adquiriu mercadorias, nós vamos registrar PIS e COFINS a recuperar. Na saída, na venda dessas mercadorias, o que é que vai acontecer? Na venda dessas mercadorias, serão registrados PIS e COFINS a recolher. No pagamento, o que é que vai ser feito no pagamento, Reginaldo?
dessas empresas que têm que pagar PIS e COFINS e estão sujeitas ao regime da não cumulatividade. Quando ela adquire, ela contabiliza PIS e COFINS a recuperar. Quando ela vende, ela é obrigada a contabilizar, a tributar sobre a venda, PIS e COFINS a recolher. No momento do pagamento, o que é que vai ser feito? Se essa empresa ela está sob o regime da não cumulatividade? Não, não, ó, Reginaldo, não me responda uma pergunta com outra pergunta. Primeiro, o que é feito do pagamento? Depois eu respondo a sua pergunta. Tá certo, então. No momento do pagamento, o que é feito? É feita a compensação. A empresa, ela só vai pagar a diferença entre o que ela tem a recuperar e o que ela tem a recolher. Se no momento da aquisição é permitido que ela contabilize os impostos a recuperar, na saída, quando ela vende, onde incide sobre o valor da venda, onde esses impostos incidem sobre o valor da venda, ela vai contabilizar esses impostos a recolher. Mas, no momento do pagamento, ela vai recolher somente a diferença. Qual é a diferença entre o que ela tem a recuperar e o que ela tem a recolher? Supondo que ela tem 1.500 a recolher e tem 1.000 a recuperar. Ela só vai recolher ao governo federal, né? Porque esses impostos são de competência da União, elas só vão recolher, essa empresa, ela só vai recolher ao governo federal a diferença, que é R$ 500. Ela tinha 1.500 a recolher e 500 a recuperar. 1.500 a recolher e 500 a recuperar. Ela vai, 1.000, estou sabendo mais nem diminuir. Ela tinha 1.500 a recolher e 500 a recuperar. Ela vai recolher somente a diferença, que é 1.000. Tá? Então, essa é o que significa a não cumulatividade. O tributo, ele é não cumulativo quando o montante do débito tributário, ou seja, a dívida, o que ela deve de tributo, gerado numa etapa da circulação da mercadoria, pode ser abatido do momento, pode ser abatido do montante devido na etapa seguinte. Então, ela adquiriu, ela recupera, ela vendeu, ela recolhe. O que é que ela vai recolher? A diferença entre o recuperar e o recolher, tá? Então, esse é o regime da não cumulatividade. Quais são as empresas que estão sujeitas ao regime da não cumulatividade? As empresas que estão submetidas ao lucro real. As empresas que estão sujeitas ao regime da não cumulatividade, elas são as empresas que estão submetidas ao lucro real. E aí, Reginaldo, respondendo a sua pergunta, na parte da nota fiscal, mostra eles ou um só deles? Na nota fiscal, não vai aparecer, Reginaldo, o PIS e COFINS. Por quê? Porque PIS e COFINS, eles são contribuições incidentes sobre os produtos. Então, cada produto, ele vai ter uma tributação específica, tá? Existem produtos que são isentos, produtos que são monofásicos, produtos que são alíquota zero. Então, vai depender da mercadoria ou do produto, tá? A tributação, ela vai variar de acordo com a mercadoria, de acordo com a mercadoria e o produto, tá? A gente vai ver mais na frente, quando a gente for estudar o cálculo, eu vou mostrar para vocês, assim como eu trouxe para vocês uma planilha do imposto de renda e da contribuição social para o lucro real, lucro presumido, eu vou trazer também a do PIS e COFINS para ficar mais fácil de vocês entenderem e até utilizarem essa planilha para calcularem nos exercícios, na prova, como eu fiz, como eu trouxe a do imposto de renda e contribuição social pelo lucro real, e lucro presumido também, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem.
Então, Reginaldo, é isso. O PIS e COFINS, a gente vai ver mais lá na frente quais são, como é a forma de tributação do PIS e COFINS, tá? Mas já adiantando aí, respondendo a sua pergunta, eles incidem sobre os produtos, tá? Então, ele vai variar de acordo com o produto, né? A tributação. A gente vai ver como que o PIS e COFINS são calculados sobre a receita, mas para se chegar a essa receita, tem que se calcular por produto, tá? E a gente vai ver mais na frente. Certo, Reginaldo? Então, a, as empresas que são sujeitas ao regime da cumulatividade para os PIS e COFINS são as empresas submetidas ao lucro presumido, ao lucro arbitrado e o simples. Então, como a gente vai estudar primeiramente, PIS e COFINS sobre o regime não cumulativo, vamos focar nessas empresas que são submetidas ao lucro real. Essas empresas, dessas empresas, há receitas excluídas da não cumulatividade, porque a gente vai ver que PIS e COFINS são calculados sobre as receitas, tá? Mas existem receitas que são excluídas da não cumulatividade, né? E essas receitas que são excluídas da não cumulatividade estão expressas no artigo 8º da Lei 10.637 de 2002 e artigo 10º da Lei 10.833 de 2003, 21º da Lei 10.865 de 2004 e artigo 5º da Lei 10.925 de 2004. Então, vocês observem aí que são diversas leis que tratam sobre PIS e COFINS, né? Como, por exemplo, receitas que são excluídas da não cumulatividade, que muito embora elas estejam submetidas ao lucro real, mas elas são excluídas da não cumulatividade de acordo com essas leis aí que eu coloquei para vocês, tá? As instituições financeiras, que embora essas empresas estejam submetidas ao lucro real, elas são excluídas da não cumulatividade, né? Instituições financeiras, operadores de plano de saúde, empresas de call center, venda de veículos usados, dentre outros, que se estiverem submetidas ao lucro real, mas mesmo assim elas são excluídas, né? Receitas excluídas na não cumulatividade, de acordo com essas leis, tá? Quem são os contribuintes de PIS e COFINS, né? Nós temos aí duas contribuições sociais, então nós vamos ter as pessoas jurídicas, elas são chamadas de contribuintes do PIS e COFINS. Quais são? Quem são esses contribuintes? São as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro real, né? Como a gente já viu, o PIS e COFINS no regime não cumulativo são para as pessoas jurídicas de direito privados, de direito privado, e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro real, com as exceções expressas nos artigos 8º da Lei 10.637 e artigo 10º da Lei 10.833, conforme eu mencionei anteriormente, tá? Então, as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, elas são contribuintes do PIS e da COFINS. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, são contribuintes do PIS e da COFINS, com exceções, né, de algumas pessoas jurídicas, que aqui eu citei para vocês, instituições financeiras, operadoras de plano de saúde, empresas de call center, que mesmo que estejam submetidas ao lucro real, elas vão ser excluídas do regime da não cumulatividade. Qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo? É a totalidade das receitas auferidas que estejam sob o regime de apuração não cumulativo. Então, todas as receitas auferidas
que estejam sob o regime de apuração não cumulativa vão fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Então, o que é que diz a Lei 10.833 de 2003? A base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas que estejam sob o regime de apuração não cumulativa, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica e a denominação ou classificação contábil adotada para as receitas, consideradas as exclusões permitidas pela legislação. Então, obteve receita, essas receitas, a totalidade dessas receitas auferidas que estejam sob o regime de apuração não cumulativa representam a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo. Independentemente do tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica, independentemente, é irrelevante o tipo de atividade exercida pela pessoa jurídica e também é irrelevante a denominação ou classificação contábil adotada para as receitas, tá? Então, teve receita auferida que estejam sob o regime de apuração não cumulativa, vai incidir PIS e COFINS. É a base de cálculo, representa a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo. Lembrando que a essas receitas são permitidas algumas exclusões, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, sobre todas as receitas vão incidir PIS e COFINS, né? Representa a base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas existem algumas exclusões que são permitidas pela legislação, que a gente vai ver a seguir. PIS e COFINS, eles não vão incidir sobre exportação de mercadorias, né? Se exporta mercadorias, claro que é para o exterior, não vai incidir PIS e COFINS. Sobre prestação de serviços para domiciliados no exterior, também não irá incidir PIS e a COFINS. E venda comercial exportadora, venda a comercial exportadora com fim de exportação, não vai incidir PIS e COFINS. Sobre importação, sim, tá? Sobre importação, incidem PIS e COFINS, mas sobre exportação de mercadorias, prestação de serviços para domiciliados no exterior e vendas a comercial exportadora com fim de exportação, não vai incidir PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS não cumulatividade, essas receitas aqui de exportação, elas não são tributáveis, tá? Alguém falou aqui. Onde ocorre o quê, o Reginaldo? A tributação de PIS e COFINS, é isso? Certo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui num comércio varejista, um supermercado, por exemplo. O supermercado, dependendo do porte do supermercado, ele comercializa uma variedade infinita de mercadorias e produtos, né? Então, imagine aí um supermercado num porte, de grande porte, ele tem aí uns 20 mil, 40 mil, né, tipos de produtos. Cada produto desse, ele vai ter a incidência, vai incidir PIS e COFINS sobre esses produtos, né, porque como eu falei anteriormente, ele incide sobre os produtos, muito embora a gente vá calcular sobre a receita, a totalidade da receita oferida, mas, por exemplo, vai ter produtos do comércio varejista que ele vai ser tributado que ele é isento de PIS e COFINS, alguns tipos de hortifruti, por exemplo, que é a alíquota zero, que são isentos,
né? E tem outros que vão ter a alíquota normal, a tributação normal, que a gente vai ver, né? Mais lá na frente, as alíquotas, ele vai ter tributação normal, mas isso vai depender, a gente vai ter que, no caso desse exemplo que eu estou citando para você, do comércio varejista, de um supermercado, aí a gente vai ter que pegar a lei e verificar cada produto que é isento, alíquota zero, monofásico, normal, onde se aplicam as alíquotas do PIS e da COFINS, tá? Mas aí, Reginaldo, não se preocupe, que mais lá na frente eu vou mostrar aqui tanto esses produtos, vou citar aqui exemplo e vou apresentar para vocês a forma de calcular, tá? Só um pouquinho de paciência que a gente chega lá, tá bom? Mas, numa regra geral, é o qual? É sobre a totalidade das receitas. Houve receita auferida, incide, é a base de cálculo, a receita auferida, independentemente da atividade da empresa e da classificação contábil que é dada para essa receita, vai incidir, isso representa a base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Mas aí a gente vai entender qual é essa receita tributável, tá? Mais na frente a gente vai ver qual é essa receita tributável. Por enquanto, entenda que PIS e COFINS, a base de cálculo, é a totalidade das receitas auferidas, tá? Para essas empresas que estejam sob o regime de apuração não cumulativa. É essa totalidade. Só que são permitidas algumas exclusões, que são as que a gente vai ver a seguir. O que é que pode excluir da base de cálculo, né? O que é que pode ser excluído da receita bruta? Vão ser excluídas as receitas isentas, como eu falei para vocês, ou se eu tenho produtos que são isentos, esses produtos vão ser excluídos da receita, das receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero, tá? Então, existem produtos que eles são isentos. Se eu adquirir um produto isento de PIS e COFINS, eu não vou ter imposto a recuperar naquela isenção. Da mesma forma que, quando eu vender aquele produto isento, eu não tenho PIS e COFINS a recolher. Certo, Reginaldo? Está conseguindo visualizar, né? Por exemplo, eu tenho um produto, eu adquiri um produto, qual é a regra da não cumulatividade? Adquiri, tenho PIS e COFINS a recuperar. Vendi, PIS e COFINS a recolher. Só que, quando eu vendo, eu tenho receita bruta de vendas. Mas o que é que a legislação me diz? Se eu vendi um produto que é isento, que ele não é isento, ou alíquota zero, que não incide, né, não incide PIS e COFINS, então ele vai ser excluído dessa receita, tá? Tanto na minha aquisição, eu não vou ter PIS e COFINS a recuperar sobre aquele produto, porque ele é isento, ou se ele for alíquota zero, quanto na minha saída eu não vou ter a recolher, tá? Então, eu tenho uma receita de venda daquele produto, mas se ele é isento, ele vai ser excluído da receita. Estão me entendendo? Ok. Então, por enquanto, vocês entendam isso. PIS e COFINS é tributado sobre a receita auferida pelo contribuinte na sua totalidade. Imaginem todas as receitas auferidas pelo contribuinte na sua totalidade, representa a base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que, como eu falei para vocês, PIS e COFINS, ele incide sobre os produtos. Só que existem produtos que são isentos, que eles não vão ser tributados pelo PIS e COFINS. Então, quando eu vendo um produto isento, eu vou ter uma receita bruta de venda daquele produto. Só que aquela receita daquele produto que é isento, ele vai ter que ser excluído da base de cálculo, tá? Por quê? Porque eu vendi um produto que é isento de PIS e COFINS. Então, quando eu for aplicar a alíquota do PIS e da COFINS, eu não vou poder aplicar sobre aquela receita de venda do produto que é isento,
Vocês estão me entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender? Porque quando a gente estava estudando o imposto de renda e a contribuição social, a gente pegava o total da receita, deduzia o que tinha que deduzir, quando a gente estava calculando o imposto de renda e a contribuição social, mesmo pelo lucro real ou lucro presumido. A gente pegava a receita, deduzia o que tinha que deduzir, se fosse lucro presumido sobre aquela receita, aplicava o percentual de presunção. Se fosse lucro real, a gente tinha que chegar até o lucro lá na demonstração do resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. No caso do PIS e da COFINS, a gente vai calcular, no caso do PIS e da COFINS, a gente vai calcular também sobre a receita bruta auferida. Só que a gente vai ter que fazer algumas exclusões. Por quê? Porque se eu tiver uma receita de vendas de um produto que não é tributado de PIS e COFINS, aquela receita desse produto vai ter que ser excluída da base de cálculo. Tá? Por quê? Porque o produto é isento e a gente vai calcular PIS e COFINS sobre a receita bruta auferida, mas esses impostos, essas contribuições, elas incidem sobre os produtos. Por isso que quando o Reginaldo me perguntou sobre a nota fiscal no PIS e COFINS, a gente vai lá, já tem que ter no caso do PIS e da COFINS, Reginaldo, a gente tem que ter no sistema ORP, no cadastro do produto, quando eu for cadastrar aquele produto, eu já tenho que ir lá na tabela daquele produto, identificar o que é, se ele é isento, se é monofásico, se é normal, se é alíquota zero, vai ter que ser informado no cadastro do produto, porque quando eu adquirir aquele produto, ele lá, que já está lá tudo ok no meu cadastro, ele já não vai contabilizar um imposto a recuperar. Nem tampouco, quando eu vender aquele produto que foi adquirido, ele não vai incidir PIS e COFINS, isso se ele for isento, né? Não vai incidir PIS e COFINS sobre aquele produto quando eu vender. Então, eu já não vou ter na minha receita a tributação sobre esses produtos isentos, porque eles como esse imposto é sobre produtos, a gente já tem que estar tudo organizado no cadastro do produto. Isso, o sistema já classifica, porque eu adquiri um produto, naquela aquisição daquele produto, lá na nota fiscal, quando se for dar a entrada na nota fiscal, esse produto já tem que estar cadastrado com a sua tributação correta, porque aí ele já faz como é que se diz? A contabilização e aplicando-se o percentual que é dado àquele tributo. Se eu, ao cadastrar aquele produto, eu identifiquei como isento, ele não vai tributar, o sistema não tributa. Tá? E nem na aquisição, porque eu não vou ter direito a recuperar, e nem na saída, quando eu vender, ele não vai tributar se ele for isento, tá? Então, é isso mesmo, se a empresa tiver um cadastro todo organizado, né, e um sistema ERP que faça isso, Reginaldo, o sistema já classifica, tá? Tendo em vista que essas contribuições, elas incidem sobre os produtos. Ok, né? Então, o que é que a gente vai excluir? Porque nós vimos, só voltando aqui, que a base de cálculo, vocês tenham isso em mente, a base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas que estejam sob o regime de apuração não cumulativa, consideradas as exclusões permitidas pela legislação. Quais são as exclusões que nós iremos fazer da base de cálculo? Aquelas receitas de produtos isentos, porque quando a gente fala em receita, a gente tem receita de vendas ou de prestação de serviços, ou ainda receitas financeiras, receita de aluguel, são as receitas que a gente vai ter, né? Ou que o contribuinte vai ter, as outras receitas. Então,
O que é que vai ser excluído da base de cálculo? As receitas isentas, né? Ou seja, a receita de venda de produtos isentos ou não alcançadas pela incidência da contribuição, né? Que eles não são alcançadas, receitas não alcançadas pela incidência da contribuição, ou sujeitas à alíquota zero. Atentar para a retomada da tributação das receitas financeiras, porque até o ano, que eu não me recordo aqui, o ano, as receitas financeiras, elas não eram tributadas, mas a partir, gente, não me recordo o ano, depois aqui, se eu me recordar, eu falo para vocês, mas as receitas financeiras, elas voltaram a ser tributadas, né, por isso que eu coloquei aí entre parênteses, atentar para a retomada da tributação das receitas financeiras, as receitas financeiras, elas voltaram a ser tributadas. Então, não integra a base de cálculo também as vendas canceladas ou devoluções. A gente vai ter que deduzir da receita bruta de vendas as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição, ou ainda aquelas receitas sujeitas à alíquota zero, né? Os produtos que estão sujeitos à alíquota zero. Vamos excluir as vendas canceladas ou devoluções, tá? Então, vão ser excluídas da base de cálculo as vendas canceladas ou devoluções. Também os descontos incondicionais concedidos vão ser excluídos. IPI, tá? ICMS, quando for ICMS, substituição tributária. Lembrando que isso aqui, ó, vendas canceladas ou devoluções, esse item B. O item C, descontos incondicionais concedidos. Item D, IPI, e o item E, ICMS, substituição tributária, não é novidade, porque quando a gente estudou lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, a gente fazia essas exclusões da base de cálculo, né? Da receita bruta, a gente faz essas exclusões para fins de cálculo, tanto lá no lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, que é imposto de renda e contribuição social, a gente vai fazer aqui também para cálculo do PIS e da COFINS, tá? Vamos excluir também o quê? Reversão de provisões. Constituir uma provisão, registrei lá, despesas com provisões e provisões no passivo. Se houve uma reversão dessa provisão, ela também vai ser excluída da base de cálculo. Se houver algum crédito baixado como perda, que não representem ingresso de novas receitas, também vão ser excluídos da base de cálculo. E os resultados positivos da avaliação de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial também serão excluídos da base de cálculo, tá? Então, receitas isentas ou não alcançadas, alíquota zero, vendas canceladas ou devoluções, descontos incondicionais concedidos, IPI, ICMS, substituição tributária, reversão de provisões, recuperação de créditos baixados como perdas, desde que não representem ingresso de novas receitas, resultado positivo da avaliação de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial, deverão ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Também, lucros e dividendos decorrentes de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receitas, também deverão ser excluídos. Receitas não operacionais, né, que hoje não são receitas não operacionais, né, eu vou colocar aqui, vou alterar aqui. As outras receitas, tá, vou escolher aqui. As outras receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado, né, que é o atual não circulante, e receita oferida pela pessoa jurídica revendedora da revenda de mercadorias sujeita à incidência monofásica, também não vai incidir, vão ser excluídos, né? Vão ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, base de cálculo, receita auferida na sua totalidade. Só que dessa receita auferida na sua totalidade, são permitidas algumas exclusões, e são essas exclusões, né, que nós vamos ter aí até o item K, né, todas essas exclusões, elas são conhecidas por nós, né,
receitas isentas talvez seja novidade, né? Porque a gente está falando agora de uma receita auferida por produto, tá? Quando lá no cálculo do imposto de renda e da contribuição social, a gente não tinha essa exclusão de receitas isentas de produtos, né? Dos produtos. Era a receita total, faziam as deduções que se tinham que fazer, e aplicavam-se os percentuais, né? Lá na presunção e no lucro real, lá no lucro final, depois de todas as deduções, se aplicava os percentuais. Hoje não, com o PIS e COFINS, a gente vai poder fazer essas exclusões da base de cálculo, né? Ou seja, podem ser excluídos do faturamento quando tem um integrado, né? Se ele integrar o faturamento, essas receitas na sua totalidade, eles poderão ser excluídos, tá? Não se preocupem, tá? Que a gente vai fazer exemplos, eu vou fazer exemplo com vocês, tá? Vou trazer o modelinho, como eu falei, para que vocês apliquem aí essas exclusões e fique mais claro para vocês, tá? Não se preocupem. Então, quais são os tipos de receitas que são excluídas da não cumulatividade, tá? Eu coloquei lá no primeiro slide que há receitas que, embora sejam de empresas submetidas ao lucro real, mas que estão excluídas da não cumulatividade, tá? Como exemplo, as instituições financeiras, operadoras do plano de saúde, etc., né? Dentre outras. E aqui, nesse slide 11, eu relacionei para vocês as receitas que estão excluídas, né? Nesses itens anteriores aqui, do A ao K, são as exclusões da base de cálculo. Esses, aqui no slide 11, as receitas que são excluídas da não cumulatividade são exemplos de empresas que, muito embora estejam submetidas ao lucro real, né, o regime de tributação lucro real, mas que estão excluídas da não cumulatividade, tá? E aí são diversas, né? De prestação de serviço de telecomunicações, de transporte coletivo rodoviário, e aí depois vocês deem uma lidinha aqui com calma, que são vários contribuintes que, muito embora estejam sujeitos ao regime de tributação lucro real, mas estão excluídas, né, têm receitas excluídas da não cumulatividade, né, venda de mercadorias realizadas pelas lojas francas de portos e aeroportos, né, que são chamados free shops, né, eles estão excluídos da não cumulatividade, mesmo que estejam submetidos ao lucro real, mas vão ter suas receitas excluídas da não cumulatividade. Quais são as alíquotas do PIS e da COFINS? Nós vimos que podem ter produtos que são isentos, que não são alcançados pela tributação, ou que ainda têm alíquota zero, mas os que são tributados, eles vão, no caso da não cumulatividade, eles vão ser tributados a uma alíquota de 1,65% para o PIS, e 7,6% para a COFINS. Então, numa regra geral, no regime não cumulativo, as alíquotas a serem aplicadas para o PIS é 1,65%, para a COFINS, 7,6%. Lembram que eu coloquei nesse slide aqui para atentar à retomada da tributação das receitas financeiras? Se for receita financeira auferida por empresas tributadas pelo lucro real, mesmo que sejam submetidas ao regime não cumulativo, essas receitas financeiras, está aqui a data, foi restabelecida para 1º de julho de 2015, elas não vão ser tributadas com essa alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Elas vão ser tributadas com
0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, tá? Então, fazendo o total aí de 4,65%. 0,65% para PIS e 4% para COFINS, tá? Então, numa regra geral, para as empresas submetidas ao lucro real, que estão sujeitas ao regime não cumulativo, a alíquota aplicável pela regra geral é 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS, sendo que para as receitas financeiras, PIS vai ser tributado a uma alíquota de 0,65% e COFINS a alíquota de 4%. Existem ainda alíquotas especiais, que, por exemplo, produto sujeito à substituição tributária do PIS e COFINS, aí vai variar de acordo com o produto. Incidência monofásica, que é o que é essa incidência monofásica? Ela é aplicável a setores estratégicos. A incidência monofásica das contribuições consiste em cobrar o fabricante ou importador, o PIS e COFINS e a COFINS, incidente em todas as fases da cadeia de produção, distribuição e comercialização, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas. Então, se há uma incidência monofásica, vai ser cobrado só ao fabricante ou importador, né? Só vai ser cobrado a um, não vai ser cobrado em outras fases, né? Da cadeia de produção, distribuição e comercialização. Né, no caso da incidência monofásica. Ou ainda, existem produtos que não vão ser tributados, que é a alíquota zero, suspensão ou isenção, não é? A alíquota zero, Tatiana, e qual é a diferença se é a alíquota zero e é isento? Porque isento, ele é isento, ele não vai ser cobrado PIS e COFINS. Mas um produto que ele é alíquota zero, o governo federal, né, já que essas duas contribuições são de competência da União, eles vão ter, essa alíquota zero, ela pode modificar a qualquer momento, tá? Hoje é a alíquota zero, se houver amanhã uma alteração da legislação, ele pode passar por uma alíquota de 20%, por exemplo, né? Só dando exemplo. Então, alíquota zero, suspensão e isenção. Determinadas atividades possuem isenção, redução ou ainda alíquota zero, devendo ser consultada a legislação pertinente, né? Porque como vai variar de acordo com o produto, então ele pode ser produto que não esteja sendo tributado, que é a alíquota zero, e aqueles produtos que estão suspensa a tributação e aqueles que são isentos, que não vão ser tributados, tá? Mas, via de regra, normal, 1,65% para PIS, 7,6% para COFINS. Receita financeira, 0,65% para PIS e 4% para COFINS, tá? Isso via de regra geral. Como foi dito, né, qual é a forma de apuração? Nós iremos aplicar, né, para o PIS e COFINS na não cumulatividade, vai ser aplicado a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, sobre a base de cálculo já subtraída das isenções e exclusões legais. Então, como é que a gente vai apurar, qual é a forma de apuração do PIS e da COFINS? Pense aí numa receita auferida pelo contribuinte na sua totalidade. Então, lá, receita de 1 milhão. Só que a gente vai excluir tudo aquilo, nesse que foi relatado aqui, nesses itens, a gente vai excluir, é permitido, né, pela legislação, excluir dessas receitas auferidas na sua totalidade, todas essas situações, né? A gente vai poder excluir da base de cálculo. Excluir tudo isso aqui que houver, vamos aplicar 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Sobre a base de cálculo já subtraída das isenções e exclusões legais. Podemos ainda ter créditos, né?
Quais são os créditos? São aqueles que, quando a gente adquiriu, eu tive direito a crédito, né? Adquiriu a mercadoria, o produto, e me deu direito a crédito. Então, nós vamos apurar esses créditos, né? Nós vamos fazer uma compensação para se recolher a diferença, né? Que é o que está dito aí, ó. O PIS e a COFINS na não cumulatividade são apurados da seguinte forma: sobre o valor da aplicação das alíquotas de 1,65 e de 7,6 sobre a base de cálculo já subtraída das isenções e exclusões legais, e os créditos ou deduções cuja regra geral de cálculo é a aplicação de 1,65 e 7,6 sobre os valores geradores de crédito. É o que eu falei para vocês. Adquirir mercadorias e produtos na aquisição, eu vou recuperar. Contabilizar o PIS e COFINS a recuperar. Na venda, contabiliza-se o PIS e COFINS a recolher. Aqueles que são tributados, né? E aí, a diferença entre os itens A e B representa a regra geral, representa, em regra geral, as contribuições devidas no mês, tá? Então, vamos aplicar 1,65% para o PIS, 7,6% para COFINS, sobre a base de cálculo já subtraída as isenções e exclusões legais, e vamos diminuir dos créditos, ou seja, que lá na aquisição o contribuinte contabilizou como crédito. O valor a recolher, a contribuição devida no mês, é a diferença entre eles, né? Entre as receitas auferidas e os créditos, né? As receitas auferidas pela venda e os créditos, né? Isso com a aplicação das alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, tá? Aqui nesse. Opa, deixa eu só ver aqui. Então, aqui são os itens geradores de créditos, tá? Que aí depois, quando a gente estiver fazendo os exemplos, na próxima aula, que eu vou trazer o modelo para vocês, para a gente fazer o modelo de apuração do PIS e da COFINS, aí eu vejo com vocês aqui os itens geradores de créditos, tá? Para não ficar muito maçante eu aqui passando para vocês, quando a gente, na próxima aula que eu trouxer o modelo, aí fica mais claro para vocês, e aí eu retomo esses slides aqui dos itens geradores de crédito, tá? Além dos que não geram crédito, né? Dos itens geradores de crédito e os itens que não geram crédito, tá? O período de apuração do PIS e da COFINS, ele acontece mensalmente, tá? Não tem aquela história de trimestral ou mensal por estimativa, como acontece com o imposto de renda e a contribuição social. O período de apuração do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, acontece mensalmente, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Então, se existe uma matriz e diversas filiais, vai ser centralizado, tá? Essa apuração e recolhimento desse PIS e COFINS vai ser de forma centralizada, tá? Pelo estabelecimento matriz. E os créditos de PIS e COFINS são deduzidos do valor devido sobre as receitas, tá? E o pagamento ele deverá ser realizado até o dia 25, se dia útil, dia 25, se ele for dia útil. Se não for 25, não for dia útil, antecipa o recolhimento, né? Todos os impostos federais são dessa forma. Se o dia do vencimento, o dia do recolhimento for um dia não útil, vai ser antecipado, tá? Sempre até o dia 25 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Regra geral, 6912 é o Código de Receita para PIS e 5856 para a COFINS. Certo? Ok, eu sei que foi muita informação, tá? Que
é diferente o raciocínio, não é porque a gente vinha estudando simples, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, tudo tinha imposto de renda e contribuição social, e era o raciocínio era praticamente o mesmo, não é? Mas, no caso do PIS e da COFINS, a gente já vai ter que ter um raciocínio diferente, porque envolvem produtos, tá? Mas não se preocupem que a gente vai fazer, eu vou trazer na próxima aula o modelo de, de cálculo, tá? E vai ficar isso tudo aqui que eu falei para vocês, vai ficar mais claro e vai fazer mais sentido, tá? Vocês não se preocupem, que na próxima aula eu já trago e aí vai ficar mais claro para vocês, e depois vocês vão fazer exercícios, e vai ficar, vocês vão ver que não é um PIS e COFINS, não é um bicho de sete cabeças. É só que vocês tenham em mente que vão ser calculados sobre a receita total auferida, só que a essa receita auferida nós vamos ter que fazer algumas exclusões que são permitidas pela legislação tributária. Após essas exclusões, nós vamos aplicar as alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Depois, nós vamos deduzir os créditos, tá? Que nós tivemos lá na entrada dos produtos, que foram contabilizados na entrada do produto, e isso é a diferença, vai ser o valor a recolher de PIS e COFINS no dia 25 do mês subsequente ao fato gerador. Se 25 for um dia não útil, antecipa-se esse pagamento, tá? Via de regra é isso, mas quando a gente vai fazendo os exemplos, vocês vão ver que vai ficar bem claro para vocês e que não é tão complicado quanto parece. Tá certo, babies? Então, tá. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá? Não saiam, que eu vou fazer a chamada. E aí, na próxima aula, eu vou trazer o modelo para vocês, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação para eu fazer a chamada.